Beleza. Tá aqui o delegado Gabriel Sapucaia, que vai falar sobre o caso. O delegado é da polícia do estado do Pernambuco, não é isso? É de Petrolina, 20ª... É isso. Exatamente. Delegacia de Homicídios de Petrolina. Do estado de Pernambuco, lá de Petrolina, onde aconteceu o ocorrido. Nós estamos no Balanço Geral, a maior audiência do Piauí, falando para todos aqui, todo o Piauí, boa parte do Maranhão. Delegado, o que houve de fato nessa situação? Nós procuramos apurar aqui e sabemos que ele parece que já havia, esse rapaz que é piauiense, o empresário, ele teria passado em algum lugar, teria tido algum tipo de uma confusão, aí depois ele foi para outro lugar e lá chegou nesse local onde ele foi linchado por essas pessoas que estavam na festa. O senhor poderia contar para a gente como ocorreu de fato? Exatamente. Nós coletamos imagens, né, de câmeras de monitoramento. O Erlan, a festa que estava ocorrendo aqui do São João do Vale, em Petrolina, e foi até as imediações desse bar, denominado Bar do Virote. Nesse Bar do Virote, ainda no Uber, ele teria tido um princípio de confusão com esse motorista de aplicativo, e após algumas agressões, né, ele saiu de forma abrupta desse veículo. Nas imediações desse veículo, já era a localidade, né, o estabelecimento Bar do Virote. Ao chegar nesse Bar do Virote, haviam duas SW4s estacionadas, uma delas com som automotivo ligado no porta-malas. E aí ele teria fechado, né, esse porta-malas e adentrou no veículo no banco do motorista. Aí nesse exato momento, ele foi agredido, né, de forma covarde, né, abrupta. Já foram os agressores, né, aplicando o mata-leão, desferindo diversos socos em desfavor do Erlan, ainda quando o mesmo estava dentro do veículo. Bom, é o seguinte... Ele foi tirado desse veículo. Pois não. Ele foi tirado desse veículo, continuando as agressões, né, sucessivas. Ali já existiam 5 a 6 pessoas desferindo golpes, né, proferindo agressões em desfavor do Erlan. E em determinado momento ele chega a cair ao chão, né? E os autores continuam, né, a perpetrar as agressões, chutes, pontapés e etc. Né? O que a gente apurou de acordo com as imagens e testemunhas. Pois é, no caso aí tem homens e mulheres envolvidos aí, né? Eu creio que já alguns tenham sido detidos já para averiguações. Exato, nós qualificamos 5 suspeitos. Pois não. Nós qualificamos 5 suspeitos, dentre eles 3 homens e 2 mulheres. Um sexto ainda está em processo de identificação, nós estamos concluindo a identificação dele. E dos 5 suspeitos identificados, nós representamos pela prisão temporária dos suspeitos ainda no domingo, dia 22 de junho. Conseguimos a prisão no mesmo dia e segunda-feira, dia 23, nós deflagramos a operação de polícia judiciária denominada Fúria Cega, que culminou com a prisão dos 3 suspeitos. 2 encontram-se foragidos. Um deles, por meio do seu advogado, manifestou interesse de apresentar o cliente. A gente está no aguardo dessa apresentação, mas as buscas da polícia, através desses suspeitos, continuam em toda a íntegra aqui no estado de Pernambuco. Pois é, o que a gente nota é que nesse caso aí, ele teria sido alterado, brigou com... Nós aqui, veja bem, a ação dele era uma ação totalmente fora do contexto. Ele brigou com a pessoa, entrou no carro alheio, pegou, mas não justifica o fato de que essas pessoas tenham cometido esse homicídio de uma forma brutal, cruel, com chutes, pisões, porque deveriam ter pelo menos imobilizado, ligado para a polícia e pedido para recolher, né? Porque ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Não tem condição de se fazer uma coisa como essa, mas foi o que fizeram lá em Petrolina, esses jovens que estavam lá nessa festa, e ao que parece, são jovens abastados, que devem ter um poder econômico razoavelmente bom, né? Os caras que têm carro de luxo, ele também era um empresário, então os jovens aí estão se exacerbando nas suas ações. O outro parece que é dono do mundo, e os outros lá querem matar porque acham que podem matar. Então, eles devem pagar... Pois não.
Pois não. Só deixar claro, exatamente por essa motivação, né, nós instauramos o inquérito com a natureza jurídica de homicídio, né, consumado, tendo em vista justamente o que você citou, né? Apesar de cada um ter agido, né, dos autores com o seu desígnio autônomo, né, de perpetrar, vamos lá, no começo uma lesão, eles continuaram com essas agressões sucessivas. Então a conduta de cada um foi importante, digamos assim, para contextualizar o crime de homicídio em sua forma qualificada. Todos eles compactuaram para o resultado morte, né? Assumiram o risco do resultado morte. Então, por isso que eles estão respondendo pelo homicídio em sua forma qualificada. Seja pelo motivo fútil, né, tendo em vista a situação da vítima ter entrado no veículo e isso ter feito eles agredirem, e a impossibilidade de defesa, né? Já que eram seis pessoas agredindo a vítima sem qualquer tipo de defesa. 6 covardes, homens e mulheres, 6 covardes que atacaram de forma contundente, com o resultado de morte, né? É um homicídio, na verdade, o que tivemos aí? Nós tivemos um linchamento em um local público. É um espancamento, né? Um espancamento que resultou aí com a morte, linchamento, lincharam, bateram até matar, né? O objetivo, com certeza, porque deram pisão, deram chute, barbarizaram. Não que ele tivesse uma conduta certa, porque ele também não teve conduta certa, não. Não sabia se ele teria bebido, se ele teria consumido alguma coisa. Esses outros aí também não sabemos se beberam demais e consumiram algo, né? Mas o certo é que os ânimos foram acirrados até causar uma situação criminosa que culminou com a morte aí do empresário. O delegado, muito obrigado aí pela sua participação. Um abraço a todos aí em Petrolina, essa terra maravilhosa, lá no nosso Pernambuco. E a qualquer momento, se eu quiser voltar, a gente está sempre disposto para esclarecer aqui a opinião pública, tá bom? Eu agradeço a vocês, a gente está aqui à disposição para novos esclarecimentos e qualquer informação que a gente tiver acerca do andamento das investigações, a gente repassa para vocês. Ok, muito